Alô, a galera do YouTube, beleza? Gustavo Monteiro, canal Gustavo Interestadual. Galera, no vídeo de hoje gostaria de compartilhar com vocês uma experiência minha que muito mais do que uma experiência profissional acabou se tornando uma experiência de vida. E eu vou contar para vocês agora. Bom pessoal, como vocês sabem, durante esse período nós temos tido poucas oportunidades de estar viajando, de estar gravando pelo trecho. E estamos tendo mais oportunidade de estar aqui no plantão, com mais tempo para você estar relembrando, pensando e passando aqui por esse pátio, observando aí o pessoal no caminhão. Eu pude me lembrar de uma experiência que eu vivi, que como eu relatei no início, mais do que uma experiência profissional, para mim acabou sendo uma experiência de vida. De um período em que eu corri atrás de um sonho, eu tinha um objetivo, que era o objetivo de trabalhar por conta própria, ter meu próprio caminhão, ter minha própria, digamos, liberdade. E eu acabei fazendo uma viagem que me marcou bastante. Foi uma época em que eu já havia trabalhado com ônibus. Quem me acompanha sabe, eu já contei mais ou menos como foi minha trajetória. Comecei lá na Autoviação 1001, trabalhando com ônibus rodoviário. E nesse período eu acabei pedindo conta da empresa para poder realizar esse sonho. Correr atrás desse objetivo que era uma coisa antiga que eu tinha em mente. Conseguido isso, essa experiência acabou me mostrando que a realidade pode ser bem diferente daquilo que a gente imagina. Muitas vezes isso pode acontecer. A gente traça um plano, traça um objetivo e as coisas acabam não fluindo da maneira que a gente imagina. Mas eu vou, sem muita enrolação, vou contar como que foi essa experiência. Foi uma viagem que eu fiz. Na época eu estava com um caminhão Volkswagen, se eu não me engano era um 16200, caminhãozinho antigo, velho, do ano de 94. Eu carreguei esse caminhão na cidade de Volta Redonda. Quem conhece ali naquela fábrica ali de tubo, fábrica lá em Barbará, que o pessoal conhece como Barbará, para Camaçari, no entorno ali da capital da Bahia, em Salvador. Essa experiência acabou me marcando muito pelas dificuldades que eu enfrentei, pelos momentos de aflição que eu acabei vivendo, nessa viagem aí. Eu carreguei numa sexta-feira com prazo de descarga para 7 dias, para outra sexta-feira. Mas acontece que esse caminhão já saiu dando problema desde aqui. Na verdade, eu já saí daqui com o caminhão com problema na direção hidráulica. Ele tinha um problema no mangote da direção hidráulica, tinha um problema na bomba da direção. Eu já estava numa situação difícil financeira, não tinha condições de arrumar por completo. Acabei fazendo ali uma meia sola para poder viajar, para poder tentar conseguir virar o mês, pagar as contas. E o que aconteceu? Já em Cachoeira de Itapemirim, a bomba começou a dar problema, a aumentar o problema que ela já tinha. E não tendo mais condições de seguir viagem, eu acabei parando numa oficina, consegui parar numa oficina e fazendo o orçamento lá nessa oficina. O valor que eu tinha em dinheiro não era suficiente para executar o serviço. Se eu pagasse todo o dinheiro que eu tinha, com certeza eu não conseguiria ter dinheiro nem para abastecer no caminho, para abastecer para poder chegar no destino. Porque funciona assim, eu tinha pego um valor antecipado do frete,
mas já tinha coisa em casa para pagar, deixei dinheiro em casa para pagar as coisas e já saí só com o mínimo, só com o dinheiro do abastecimento, né, e gasto ali de alimentação. Eu não tinha cheque, eu não tinha cartão de crédito. Então, para vocês verem o tipo de aventura. Mas fui. E eu argumentei com o cara que eu ia fazer, ia trocar só o mangote, seguir viagem. Ele, né, aí já começa a entrar aquelas situações em que você, né, já enxerga até a mão de Deus agindo, porque realmente essas coisas é difícil de acontecer, né, a solução aparecer assim, porque o próprio mecânico me aconselhou a não seguir viagem daquele jeito, mas como eu tinha o prazo para entregar a carga, ele mesmo se propôs, um cara que nunca me viu, né, não tinha cadastro de nada, não tinha nada, ele acabou me propondo fazer o serviço e eu daria ali um valor, né, de uma entrada, praticamente, o valor da entrada somente, deixou para pagar o restante na volta da viagem, né? E foi o que aconteceu, porque se eu pagasse todo o serviço eu não teria dinheiro para completar a viagem, para completar o combustível, para me alimentar, enfim. Então ali acabou já acontecendo algo inédito, que é você conseguir fazer um serviço desse sem dinheiro e seguir viagem. O caminhão, durante o trajeto, ele acabou apresentando mais problema, mais simples, fácil de resolver, mas com todo esse ando e para, acabei chegando lá para descarregar já praticamente no último dia do prazo. Era uma sexta-feira, eu me lembro que era uma sexta-feira, eu já com pouquíssimo dinheiro. Na verdade, quando eu acabei de descarregar o caminhão lá em Camaçari, na sexta-feira à tarde, eu me lembro que eu tinha R$150 no bolso. R$150 no bolso. E na melhor das hipóteses, eu teria que passar o final de semana lá, porque sexta-feira à tarde você não arruma mais nada, sábado, domingo. Provavelmente arrumaria alguma coisa na segunda-feira, alguma carga. Só que nessa mesma sexta-feira, nesse mesmo dia da descarga, quando eu terminei, eu vi que vinha chegando nesse local também um outro caminhão para descarregar, um outro truque para descarregar. E eu me informei com o rapaz que era o motorista, onde que eu poderia conseguir uma carga voltando para o Rio. Ele estava carregado de tubo de PVC da Tigre. E ele me deu o telefone, né, desse contato para tentar uma carga lá, porque ele disse que saía muita carga para o lado de cá, descendo aí para o Rio. Talvez não encontrasse até o Rio, mas até o meio do caminho talvez eu conseguiria encontrar. E então ele me passando o telefone, eu liguei no mesmo dia e a pessoa que me atendeu combinou que eu fosse no sábado, para combinar a carga com ele. Que tinha umas cargas lá, mas para ver o local certinho, era carga com entrega, tinha que combinar as coisas tudo direitinho. E me deu o endereço lá da fábrica, mas só que tinha um posto de gasolina próximo da fábrica, só que era distante do local, um pouco distante do local onde eu estava. E o óleo que eu estava no caminhão também já não estava lá essas coisas, eu teria que abastecer alguma coisa para poder chegar pelo menos lá na porta da fábrica. E o que aconteceu? Eu botei R$100 de óleo, eu estava com 150, fiquei com R$50 no bolso. Fui lá no endereço indicado, encostei lá perto, no sábado, na sexta-feira à noite, dormi, sábado de manhã fui lá para a porta da fábrica lá. Entrei, consegui combinar uma carga para segunda-feira, não consegui até, se eu não me engano, a última entrega era para Ilhéus, mas já estava voltando. De Ilhéus para cá eu ia tentar outra coisa. Beleza, feito isso, começa o outro drama. R$50 para você almoçar, jantar, tomar banho, tomar café durante praticamente 3 dias. E aí? Como é que se vira? Como que se faz?
No mesmo dia em que eu estava lá combinando a carga, eu conheci, né, tinha lá mais gente, tinha mais caminhoneiro lá. E tinha um, inclusive, que era daqui, da minha cidade, de Campos, e um outro lá da Bahia. A gente começou conversando, eu acabei pegando um conhecimento com eles, né? E todos iam ficar para segunda-feira, e a gente combinou de ir para o pátio de um posto próximo para poder dormir, tomar banho, essas coisas, mas eu só com R$50 no bolso. Então, por minha sorte e por providência divina, eu acabei encontrando, indo praticamente junto com esses dois motoristas lá para o pátio do posto, e tinha um deles que tinha a caixa de cozinha no caminhão. E naquela conversa vai, conversa vem, e falou, ó, vamos juntar aqui, vamos comprar o mantimento e a gente cozinha aqui na caixa, nós vamos ficar aqui mesmo e passa o final de semana aí pra gente carregar na segunda-feira. Então acabou sendo a minha sorte, porque pro racha lá eu acabei dando 15 ou 20 reais para comprar as coisas e teve comida para fazer, né? Fez um dia, 2 dias para comer ali, 2 dias direto. Todo mundo almoçou e jantou, inclusive eu. Porque se eu fosse comprar quentinho, o prato feito de almoço e janta, com certeza R$50 não ia dar nem para o primeiro dia praticamente, né? E pela misericórdia de Deus aí, eu encontrei esses dois abençoados lá que puderam me dar esse respaldo, porque realmente a estrada tem muito problema, mas tem muito companheirismo, né? Nessas horas aí o companheirismo ajuda muito. Eu nem cheguei a falar que eu só estava com aquele dinheiro, que também não haveria necessidade, eu acho, naquele momento, mas mesmo eles sem saber da minha dificuldade, acabaram me oferecendo ajuda, né? Mas o que me chamou a atenção para isso, para essa história que me marcou, foi que muitas vezes a gente acha que tem o controle das coisas, mas chega em um determinado momento da nossa vida que você vê que se não houver algo externo, algo maior que te acompanha e que te ajuda, você não teria condições de continuar, né? Apesar de toda a dificuldade que eu passei, todo o problema durante essa viagem, ainda assim, né, como diz aí a Bíblia, o Senhor me sustentou, porque eu consegui, né, pelo menos ficar ali aqueles dias comendo, bebendo, tendo a certeza de que nós dependemos muito da graça de Deus, nós não conseguimos resolver todos os problemas da nossa vida. Chega determinado momento em que você acaba ficando sem condições de agir e dependendo de que algo aconteça. Consegui carregar na segunda-feira para retornar. A viagem de volta já foi uma outra história, já foi uma outra aventura. Eu posso até contar para vocês aí num outro vídeo, se você quiser, né, se o pessoal aí interessar em ouvir como foi o meu retorno de lá para cá, deixa aí no comentário, dá o seu like. Mas na verdade essa história me serviu, como eu falei, como experiência de vida, para que primeiro a gente saber que a gente depende de algo maior do que a gente. Segundo, a gente entender os sinais que a vida nos dá, né? Os caminhos que a vida nos dá. Porque às vezes você pensa que você está seguindo um objetivo e Deus tem outra coisa completamente, não completamente, mas Deus tem outro caminho para você, que vai te fazer feliz do mesmo jeito, que vai te fazer satisfeito do mesmo jeito. Então serviu para mim começar a refletir sobre isso, começar a pensar sobre isso. Então galera, eu estou compartilhando essa história com vocês, mas a título de conhecimento, para que vocês saibam um pouco mais aí da minha vida, da minha história profissional. Isso não quer dizer que quem tem um sonho de ter um caminhão, de ter
sua liberdade, sua independência financeira através do caminhão, que não vai conseguir. Comigo funcionou de uma maneira, com você ou com o outro pode funcionar de outra maneira. Cada um tem sua história, cada um, né, tem seu caminho. Para mim funcionou assim, serviu para mim abrir os olhos para outras coisas, mas para vocês ou para outro que estiver ouvindo aí, a experiência pode ser diferente. Então não deixe, por isso não deixe de correr atrás dos seus sonhos, observar os sinais que a vida te dá, avaliar bem todas as situações e tirar suas próprias conclusões. É isso que eu sempre digo e sempre peço, sempre falo para vocês: tirem suas próprias conclusões. As experiências que a gente ouve, que a gente vê alheias, servem apenas como conhecimento, né? Mas somos nós mesmos que temos que ter as nossas próprias escolhas, as nossas próprias atitudes. Então foi isso que essa experiência me trouxe. Beleza? Então, mais uma vez, peço a vocês aí para deixar seu like, deixar seu joinha, favoritar nosso vídeo. Continue nos acompanhando aí também no Instagram. Estamos lá no Instagram com o GT Interestadual e com o Gustavo _Interestadual. A gente vai continuar aí dividindo experiências, não só no trecho, mas experiências de vida. Tudo que eu puder compartilhar com vocês que sirva aí de inspiração ou de ânimo, né, a gente continua compartilhando. Esse vídeo não deixou de ser o dia a dia de um motorista, de um profissional, né, com as boas e as más experiências, com os bons e maus momentos. E se você quiser ouvir a história do retorno de Camaçari, você deixa seu joinha no like aí, nos comentários. Deixa seu joinha e deixa seu comentário. Beleza, galera? Então, ó, mais uma vez, forte abraço a todos. Proteção divina, sempre. Fiquem com Deus. Tamo junto.